Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Reforma e Teologia. Eu sou Caleb Elias de Carvalho Barbosa e hoje damos continuidade à nossa série sobre predestinação, mergulhando em um dos atributos de Deus, sua onisciência. No episódio de hoje, intitulado Onisciência, a natureza do conhecimento de Deus, vamos tratar da forma como Deus conhece todas as coisas, não apenas de maneira observadora, como muitos pensam, mas com um conhecimento ativo, absoluto, necessário e causal. O objetivo é mostrar que o conhecimento de Deus não depende da criação, nem de eventos futuros contingentes. Ele conhece porque decreta, e decreta porque deseja glorificar a si mesmo. Vamos refutar visões equivocadas que enxergam Deus como um ser que simplesmente prevê o futuro, com base em decisões humanas. E veremos que isso compromete completamente a doutrina da soberania divina. Exploraremos textos bíblicos e argumentos teológicos sólidos que mostram que a onisciência de Deus é inseparável de sua soberania, de seu decreto eterno e de sua glória. Esse é um tema fundamental para compreendermos não só a predestinação, mas também a própria natureza de Deus. Um Deus que não depende, não aprende, não reage, mas conhece eternamente todas as coisas em si mesmo, porque ele é a definição e causa última de tudo que existe. Bom, o conhecimento de Deus é inato, necessário e autoconsciente. A onisciência de Deus é um dos seus atributos, inseparável de sua natureza divina. Diferente do conhecimento humano, que é adquirido, processual e dependente de experiência ou revelação externa, o conhecimento de Deus é inato, isto é, está nele desde a eternidade, necessário. Não poderia deixar de ser, e autoconsciente. Deus conhece a si mesmo perfeitamente e conhece todas as coisas a partir de si. A Escritura é clara ao afirmar que Deus não precisa aprender, ele não aprende, ele não cresce em sabedoria, não precisa ser informado, nem espera que os eventos aconteçam para conhecê-los, dada a sua imutabilidade ou constância absoluta eterna. Malaquias 3:6, Tiago 1:17, Isaías 40:13 a 14 diz: Quem enviou o Espírito do Senhor? E que conselheiro o ensinou? Com quem tomou conselho para que lhe desse entendimento e lhe mostrasse as veredas do juízo e lhe ensinasse sabedoria e lhe fizesse notório o caminho da ciência? Este texto nos mostra que ninguém contribui para o conhecimento de Deus, porque ele já conhece todas as coisas em si mesmo, desde sempre. Ele não é como nós, que dependemos do mundo para aprender. Antes, o mundo depende dele para ser conhecido. Uma vez que Deus é infinito ou absoluto, Salmo 119, 96, 145, 3, 147, 5, Isaías 40, 28, Efésios 3, 20. O seu conhecimento também é infinito ou absoluto, porque o conhecimento de Deus é seu atributo. E todos os atributos de Deus são exatamente tudo o que Deus é, dada a sua imutabilidade, constância ou simplicidade. Malaquias 3:6, Tiago 1:17.
Portanto, uma vez que o conhecimento de Deus é infinito ou absoluto, tal conhecimento abrange perfeitamente e exaustivamente todas as coisas, passadas, presentes e futuras. Enquanto os seres humanos conhecem por meio de processos mentais, raciocínio, comparação e experiência, Deus conhece tudo de forma imediata, direta, plena e infalível. Salmo 139 é um texto clássico que demonstra isso. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu sentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Salmo 139, 1 a 2. O Senhor conhece os pensamentos antes que surjam. Conhece os eventos antes que aconteçam. Não porque ele os previu com base em causas externas, mas porque foi ele mesmo quem decretou todas as coisas. Isso nos leva a uma implicação profunda. Deus conhece porque ele causa. Não se trata de um conhecimento meramente observador ou passivo. Ele conhece porque tudo o que acontece é derivado de sua vontade decretiva. Efésios 1:11, Apocalipse 4:11. Deus não olha para a história e aprende com ela. Antes, ele conhece o futuro, porque ele mesmo o estabeleceu e o conduz de forma soberana. Assim, a onisciência divina está diretamente conectada com a doutrina da predestinação. Se Deus conhece tudo desde a eternidade e seu conhecimento não depende de eventos contingentes, então os eleitos são conhecidos por Deus eternamente porque foram escolhidos por ele eternamente. Romanos 8, 29 a 30. A onisciência de Deus não é meramente observacional, mas decretiva. A teologia arminiana ensina que Deus predestinou com base em sua presciência, ou seja, ele anteviu quem creria em Cristo. E então, com base nesse conhecimento antecipado, os elegeu. Esse conceito de onisciência transforma Deus em um mero observador passivo do futuro. Ele estaria apenas vendo de antemão o que acontecerá, como alguém assistindo a um filme. No entanto, esse tipo de conhecimento é dependente do mundo, não fundamentado em Deus. Isso reduz o Criador a um ser reativo, que espera pelas decisões humanas para então agir, o que contradiz radicalmente a soberania revelada nas Escrituras. Ao contrário do arminianismo, a Bíblia ensina que Deus conhece todas as coisas porque ele mesmo decretou todas as coisas, concebendo e definindo seu conhecimento absoluto ou conjunto de todas as proposições verídicas da sua mente, dada a sua simplicidade. Malaquias 3:6, Tiago 1:17, e a sua independência absoluta, ou soberania exaustiva sobre si mesmo. Êxodo 3:14. A onisciência de Deus está enraizada em seu próprio decreto eterno e imutável, e não em ações humanas contingentes. Isso significa que a presciência de Deus não é independente do decreto, mas consequência lógica dele. A presciência de Deus é lógica e teologicamente uma forma de decretar. Deus sabe o que acontecerá porque ele mesmo decretou o que acontecerá. A presciência de Deus é o seu planejamento ou determinismo do futuro. Essa é a razão pela qual Paulo pode afirmar em Romanos 8, 29 a 30,
que os que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou. O conhecer de antemão aqui é mais do que saber fatos futuros. É conhecer pessoalmente e amorosamente os eleitos. Ou seja, é um conhecimento relacional e eletivo, semelhante ao uso bíblico de conhecer, como em Amós 3:2. De todas as famílias da terra, a vós somente conheci. Portanto, todas as vossas injustiças visitarei sobre vós. Né? Amós 3:2. Deus conhece a quem ama de forma eletiva e quem ele escolheu previamente. Não é uma observação do futuro, mas uma decisão eterna. Uma vez que Deus predestina todas as coisas, concebendo e definindo exaustivamente a verdade ou todas as proposições verídicas da sua mente, então Deus conhece todas as coisas, porque Ele mesmo predestina todas as coisas, concebendo e definindo exaustivamente a verdade ou todas as proposições verídicas da sua mente. O conhecimento absoluto de Deus existe tão somente por causa de si, que Deus causa ou faz existir seu próprio conhecimento, definindo todas as proposições verídicas acerca de todas as coisas, ou predestinando todas as coisas. Deus tem conhecimento absoluto, porque Ele mesmo faz seu conhecimento absoluto existir, causando e definindo todas as proposições corretas da sua mente. E Deus causar e definir todas as proposições corretas da sua mente necessariamente implica que Deus predestina ou desde antemão determina todas as coisas. Em outras palavras, Deus tem conhecimento absoluto porque Ele mesmo predestina ou desde antemão determina todas as coisas. Se o conhecimento de Deus dependesse de eventos externos, então esses eventos seriam a causa última, e Deus seria apenas um espectador, reagindo ao curso da história. Isso contradiz a independência absoluta de Deus, ou sua soberania exaustiva sobre si próprio, ensinada pela Escritura. Êxodo 3,14. Mas o Deus da Bíblia é aquele que ordena o fim desde o princípio. Isaías 46:10. Que anuncia o fim desde o princípio. E desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. E digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Isaías 46:10. Portanto, a onisciência de Deus não é uma observação futura, mas um reflexo de seu decreto eterno. Ele conhece o que acontecerá porque determinou o que acontecerá. Isso é vital para entendermos que a predestinação não é baseada em obras futuras ou méritos previstos, mas é um plano soberano, eterno e imutável, que existe por causa do próprio Deus e da sua mente. Muitos argumentam que Deus predestinou com base na fé prevista, ou seja, que Deus viu quem iria crer e por isso os elegeu. Contudo, esse raciocínio inverte a ordem bíblica dos acontecimentos. Em Romanos 8:29-30, vemos uma cadeia de eventos iniciada por Deus, não pelo homem. Porque os que Dante conheceu
também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Não há espaço nessa cadeia para a fé humana como condição para a eleição. Na verdade, a fé é fruto do chamado eficaz, que decorre da predestinação ou eleição para a salvação. Se Deus elege com base na fé e ele prevê que a pessoa exercerá, então a fé seria a causa da eleição e não a eleição a causa da fé, o que nega a graça soberana. Isso transformaria a eleição em algo baseado em mérito humano, mesmo que esse mérito fosse apenas a decisão de crer. As Escrituras ensinam que até mesmo a fé é um dom de Deus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. Porque a vós vos foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Filipenses 1:29. Se a fé é algo que Deus mesmo concede, então é impossível que ela seja a condição para a eleição. Na verdade, é a eleição soberana que garante que os eleitos irão crer. A fé não é a condição da eleição, é o resultado da eleição. Deus não vê a fé e depois escolhe. Ele escolhe e depois concede a fé. A ideia da fé prevista como fundamento da eleição coloca o homem como o primeiro agente da salvação e Deus como aquele que apenas responde. Isso anula a doutrina bíblica da graça soberana e monergística. Se a eleição depende da resposta humana prevista, então a vontade do homem se torna soberana e Deus se torna dependente dela. Mas a Bíblia afirma com clareza que não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Romanos 9:16. O querer e o crer são frutos da ação soberana do Espírito, que aplica o decreto eterno de Deus no tempo. No texto de Romanos 8:29, porque os que dantes conheceu também os predestinou, muitos interpretam conheceu como uma simples antecipação intelectual de eventos futuros. Contudo, nas Escrituras, o verbo conhecer, em grego, prognosco, frequentemente não significa prever fatos, mas estabelecer um relacionamento de aliança e amor. Por exemplo, Amós 3:2. De todas as famílias da terra, somente a vós vos conheci. Por isso, vos punirei por todas as vossas iniquidades. Deus conhece Israel no sentido de relacionamento pactual, e não porque previu Israel. Mateus 7:23. Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Aqui, Jesus não está dizendo que não previu tais pessoas, ou que não tem conhecimento da existência delas, mas que não teve comunhão com elas. Portanto, em Romanos 8:29, os que dantes conheceu não se refere à previsão de quem iria crer, mas sim àqueles a quem Deus amou de antemão, dentro de um decreto eterno e soberano. Isso implica eleição soberana e pessoal, e não uma reação à fé humana. A palavra
prognosco pode ser traduzida como amar de antemão, pois é assim que aparece na literatura veterotestamentária traduzida para o grego, Septuaginta, e em vários contextos paulinos. Assim, quando Paulo afirma que Deus conheceu de antemão, ele está afirmando que Deus amou pactualmente esses indivíduos desde a eternidade e os predestinou com base em seu beneplácito soberano, e não por qualquer causa neles mesmos. Isso está em harmonia com Efésios 1, 4 a 5. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Deus nos elege em amor, e esse amor precede toda a obra humana. A presciência é, portanto, decisão soberana, não previsão de ações futuras. A visão bíblica é teocêntrica. O plano de salvação se origina em Deus. Não é uma resposta a algo que o homem faz. A presciência de Deus não é ele olhando para o corredor do tempo, mas ele ordenando todas as coisas conforme seu propósito eterno. Efésios 1:11. Deus não aprende nada olhando para o futuro. Ele não precisa prever nada, porque ele já determinou tudo. Na teologia bíblica, a onisciência divina não é meramente um conhecimento passivo de futuros contingentes, mas está intrinsecamente ligada à sua causação ativa de todas as coisas. Deus conhece todas as coisas, não porque olha para o futuro ou aprende com o tempo, mas porque ele mesmo decretou ou concebeu em sua mente cada aspecto da realidade. Assim, o conhecimento de Deus é determinativo, não observacional. O erro de muitos sistemas teológicos, como o arminianismo e o molinismo, está em imaginar que Deus conhece o que os seres humanos vão escolher porque ele antevê suas decisões autônomas. Mas, conforme a Escritura afirma, quem primeiro deu a ele para que lhe seja recompensado? Romanos 11:35. O Deus bíblico não reage, ele decreta, conhece e executa segundo o conselho da sua vontade. Efésios 1:11. Portanto, a doutrina da predestinação está fundamentada no conhecimento absoluto e ativo de Deus, um conhecimento que procede do seu próprio decreto eterno. Isso significa que Deus conhece quem será salvo e quem será condenado, porque ele mesmo decidiu, determinou e causou tais destinos para louvor da sua glória. Romanos 9:22 a 23. Assim, o conhecimento divino é não apenas abrangente, mas essencialmente soberano. Essa compreensão preserva a glória divina como o fundamento de tudo, exclui qualquer vanglória humana e torna o Evangelho uma expressão pura da graça soberana de Deus. O conhecimento divino é, portanto, o eixo sobre o qual gira todo o plano da redenção, uma redenção que não está nas mãos dos homens, mas inteiramente nas mãos do Deus que opera todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Efésios 1:11. A onisciência de Deus, corretamente entendida, não é uma mera antecipação do futuro, como se o Senhor meramente observasse passivamente os acontecimentos antes que eles ocorressem. Antes, a onisciência divina
é um atributo inseparável da sua soberania absoluta e do seu decreto eterno. Deus conhece todas as coisas porque Ele mesmo as determinou ou concebeu enquanto conceitos na sua mente. Nada escapa ao seu conhecimento, porque nada existe e acontece fora da sua vontade. Esse entendimento coloca a predestinação sobre um alicerce firme. O próprio Deus e sua mente infinita. Ele não apenas sabe quem será salvo, mas decretou quem será salvo, em amor para a glória do seu nome. Ele não apenas sabe o que haveria, mas decretou o que haveria. Seu conhecimento é o reflexo de sua vontade, eficaz e soberana. Essa doutrina deve nos levar à adoração reverente, longe de gerar apatia ou fatalismo. Ela nos faz confiar num Deus que não está limitado, confuso ou reagindo às decisões humanas, mas que conduz a história com propósito, sabedoria e graça. A segurança da nossa salvação repousa, portanto, não em nós, mas nele, no Deus que conhece perfeitamente todas as coisas, porque ele mesmo as ordenou. No próximo vídeo, vamos continuar avançando na série sobre a predestinação, aprofundando nossa reflexão bíblica e teológica sobre o decreto, sobre o eterno decreto de Deus. Se você está sendo edificado por essa série, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar, para que mais pessoas conheçam a verdade gloriosa, a soberania divina e da predestinação. Bom, pessoal, este é o vídeo. Um forte abraço, Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.